trabalhos, cumprimentando todos e cumprimentando de forma efusiva a Espanha Associados, nosso parceiro de tanto tempo e que nos vem trazer estas duas importantes temáticas que têm obviamente muita repercussão, sobretudo a questão do Orçamento de Estado, uma repercussão muito forte no nosso negócio. Nós fomos reivindicativos no quadro da CTP em fazer chegar ao Governo aquelas que eram as nossas propostas. Temos até a especialidade e a discussão na especialidade e depois a votação final global para perceber se os méritos que encontramos foram de alguma maneira aceitos. Mas, digamos, isso é um bocadinho, são contas de outro rosário, não é para isso que nos reunimos. E eu, se calhar, Cristina, passava-lhe assim e você depois faz a orientação habitual. Muito obrigado e peço desculpa pelo atraso. Ora, esses eram os 10 minutos académicos. Pronto, eu renovo também os agradecimentos aos doutores Elsa Rodrigues, Ricardo Peão e Sara Botelho de Almeida, que ajudaram a preparar esta tarde. Não se assustem, eu assustei-me um bocadinho quando vi aquela apresentação, porque eles foram muito exaustivos na apresentação. Portanto, isto é uma visita guiada à proposta de lei do Orçamento de Estado, já aprovada na Generalidade, como sabem. Agora iremos entrar nas discussões na especialidade e depois, porque as coisas andam interligadas, vamos entrar num domínio específico. Temos tido muitas dúvidas à volta do pacote Mais Habitação. O pacote Mais Habitação é um mundo vastíssimo, altera dezenas, e são mesmo literalmente dezenas de diplomas legais, entre eles a lei, enfim, o regime jurídico do alojamento local, e cria também novas obrigações fiscais sobre alguns tipos ou, digamos assim, modalidades de alojamento local. Precisamente por isso, e como uma ajuda à memória, e porque é de facto navegar num mundo difícil, eu também só vou aqui cobrir uma parte da nomenclatura legal, para depois, quando entrarmos no regime do alojamento local, percebermos que ele não é igual para todas as modalidades de alojamento local. E pronto, sem mais, porque a tarde é um final de tarde, enfim, era melhor termos um welcome drink ou assim um cocktail para servir aqui, mas o cocktail chama-se mesmo Orçamento de Estado. E pronto, creio que agora, não sei se é consigo, Elsa, se quem é que faz o jogo aí da parte da Espanha Associados. Obrigada e até já. Eu só queria agradecer em nome da Espanha Associados mais esta oportunidade de podermos participar neste webinar também, como parceiros da HP, que já somos há algum tempo. E passava a palavra ao Ricardo, de facto, que vai começar com as alterações em sede de IRS e também algumas referências à Segurança Social, embora essas não sejam importantes em termos da sua aplicação às empresas. Portanto, passava a palavra ao Ricardo, por favor. Já estamos a ver. Já, pronto, ok. Já. Bom, então cabe-me a mim começar com a apresentação, falando do IRS. Só uma nota antes para informar que não temos nenhum slide, nenhuma informação sobre a Segurança Social, porque não há alterações que justifiquem, aliás, não seria o Orçamento de Estado, não seria o local ideal para isto suceder. Volta e meia isso acontece, de facto, mas não é o caso este ano. Portanto, não há nenhuma informação aqui assim referente à Segurança Social, porque não há nada que o justifique. Bom, a primeira menção que queríamos fazer tem a ver com estes programas de atração não é de estrangeiros, porque este regime aplica-se quer a portugueses, quer a estrangeiros. A questão são pessoas que estão fora de Portugal e há dois regimes que pretendem incentivar a vinda de não residentes, é assim que se deve chamar, para Portugal. Um deles é o dos ex-residentes, o mais recente, e o outro o dos não residentes, os residentes não habituais. O dos residentes não habituais, provavelmente terão ouvido falar recentemente, um regime que durou mais de 10 anos, criou recentemente alguma polémica e foi decidida a sua extinção. Essa extinção não é completa, no sentido em que quem tenha direito a esse benefício, que se prolonga por um período de 10 anos, ainda terá os anos que for, algumas pessoas 1 ano, outros 8, 9, 10
o que for. Aqueles que entrarem em Portugal ao abrigo deste regime em 23, portanto, terão 10 anos. O dos ex-residentes é um regime mais recente, que esse continua, é prolongado, ele tem vindo a ser sucessivamente prolongado, agora é prolongado para até o ano de 2026 e tem apenas uma alteração que passa a aplicar-se apenas, ou seja, a exclusão, o benefício que é da exclusão da tributação de 50% dos rendimentos da categoria A ou B, que até agora não têm limite, vão passar, este regime vai passar a ter um limite de 250 mil euros. A partir dos 250 mil euros não há exclusão de tributação. Uma nova não, no mesmo sentido, uma reformulação, tal como no caso dos ex-residentes, o IRS jovem mantém-se, a única diferença é que se reforça significativamente o incentivo. Este incentivo funciona por portanto, tem um período de aplicação de 5 anos, isso mantém-se. O que aqui se altera é que se reforça a componente da isenção, porque como podem ver aqui assim para o ano de 23 e para o ano de 24, isto funcionava por percentagens, funciona por percentagens de exclusão, e essa exclusão tinha sempre por referência um determinado montante que era calculado com base nos IAs. O que é que acontece agora? Portanto, no primeiro ano há uma exclusão total não, quer dizer, pode ir até a 100%, tendo em conta o limite da isenção, e essa isenção sobe significativamente também, de 12 IAs e meio para 40, portanto, e depois gradualmente ao longo dos 5 anos, o princípio é o mesmo, aumenta-se a percentagem de exclusão e também se aumenta o montante de IAs que podem ser afetos ao cálculo da isenção. Portanto, há aqui um reforço muito significativo, como podem ver, no primeiro ano poderá haver uma isenção até 20 mil euros, o que para primeiro ano de jovens trabalhadores é muito provável que a esmagadora maioria dos beneficiários deste regime passem a ficar completamente isentos de IRS. Portanto, há aqui uma alteração muito significativa, não no regime, mas nos benefícios. Relativamente às cotizações sindicais que possam ser feitas no âmbito da categoria A dos trabalhadores dependentes ou das pensões, há um reforço também aqui assim da dedução que é possível fazer-se, porque a majoração da contribuição que se passa para a cotização sindical é aumentada de 50% para 100%. Relativamente às taxas do IRS, há aqui assim duas, não é só as taxas, é a aplicação das taxas, porque há um aumento quer nos escalões, no montante dos escalões, eles são atualizados, o que não aconteceu o ano passado, e depois há também, relativamente às taxas, uma redução. Nos primeiros 5 escalões, podem ver aí assim na coluna das taxas, temos a taxa presentemente em vigor e entre parênteses ao contrário. Entre parênteses está a taxa que vigora presentemente e a taxa que é proposta, e portanto vai vigorar para o ano que vem. Os últimos 4 escalões não mexem nas taxas, apesar de terem uma atualização também dos escalões. Portanto, aqui assim, quer pelo efeito dos escalões, quer pelo efeito das taxas, até porque as taxas dos escalões mais altos repercutem-se sempre dos escalões mais altos. As taxas mais baixas repercutem-se também no IRS das pessoas que estão sujeitas a taxas mais altas. Portanto, há aqui claramente também uma redução do IRS por efeito quer dos escalões, quer das taxas aplicáveis. Quanto à liquidação oficiosa, é aquela liquidação que é feita oficiosamente pelos serviços quando os contribuintes não as apresentam. Até agora, se um contribuinte não apresentar a declaração, lá por volta de outubro, novembro, nesta altura do ano,
a administração fiscal pode fazer uma declaração com base na informação que tem relativamente aos rendimentos, e a única dedução que incluía eram as retenções na fonte, e agora vai passar a ser também obrigatório que essa declaração que é feita pela administração fiscal passa a conter também todas as deduções que existem das quais a administração fiscal tem informação através do e-fatura. Portanto, se houver o caso de uma falta de entrega de declaração, a declaração que a administração fiscal vai fazer vai incluir essas deduções. Não acontecia até à data. Há aqui a criação, neste momento, de uma isenção referente à concessão do benefício de utilização de uma casa ou do pagamento de uma renda que a entidade empregadora faça aos seus trabalhadores. Portanto, há aqui um benefício em espécie que neste momento é totalmente tributado, e propõe-se que até determinados montantes essa concessão da utilização de uma casa ou o pagamento de uma renda possa não ser sujeito a IRS. Claro que isto está sujeito a limites, e esse limite tem que ser procurado no decreto-lei de apoio ao arrendamento, que é um decreto-lei que depois tem um anexo, onde tem uma graduação dos montantes dessas rendas de acordo com a localidade. Obviamente, uma renda em Lisboa não é a mesma coisa que num concelho do interior, portanto, o limite desta isenção variará de município para município. As empresas que promovam este benefício terão elas próprias também um benefício que através da amortização, no caso de esse benefício ser efetuado através da concessão da utilização de um apartamento ou de uma casa. Não se verificará no caso do pagamento do subsídio de renda. Mas se a empresa tiver um imóvel, poderá amortizá-lo de uma forma mais vantajosa, porque essa amortização aplica-se uma taxa de 2% ao ano, e enquanto durar este benefício, que será temporário, poderá amortizar até 4% ao ano. Também no mesmo âmbito de benefícios ao trabalhador dado pela empresa, propõe-se que haja uma isenção de gratificação de um bónus que seja dado aos trabalhadores, mas apenas através da forma de gratificação de balanço, o que está aí a gerar alguma controvérsia, porque o que isto significa é que empresas que não tenham lucros não poderão dar este benefício adicional. Este benefício está limitado ao valor de 5 salários mínimos, que para o ano que vem ficará em 4.100, portanto esta isenção verificar-se-á só até este limite. E isto não se aplicará a todas as não é isso. Aqui, portanto, esta questão dos 5% é que não se pode simplesmente dar este benefício, ele só será efetivo se simultaneamente na empresa houver aumentos médios para a generalidade dos trabalhadores em pelo menos 5%. Vai-se propor também, relativamente aos proprietários de imóveis que tenham arrendamentos, que no caso de esses arrendamentos serem efetuados ao abrigo do RAU e do novo RAU, decretos de regulamentação do arrendamento anteriores ao que está presentemente em vigor, e que têm condições de arrendamento que permitem rendas
muito mais baixas daquilo que está a ser praticado atualmente, prevê-se que haja uma isenção das rendas que sejam obtidas no âmbito de esses regimes de arrendamento, com a condição de esses arrendamentos respeitarem posto no artigo 35 e 36 do novo RAU, que tem a ver com os arrendatários que têm mais de 65 anos ou incapacidades, deficiências com um grau superior a 60% e que beneficiem do regime do rendimento anual bruto corrigido, que permite ter rendas limitadas. Portanto, desde que estejam a ser cumpridos estas limitações ao aumento das rendas, os contratos ao abrigo destes regimes anteriores passam a ser isentos. E depois, finalmente, uma reposição de ajudas de custo e de subsídios de transporte que vem, salvo ao fim de 10 anos, não, mais de 10 anos, portanto, a alteração deu-se no orçamento de 2011, portanto, desde 2011 que vigoravam os atuais subsídios em ajudas de custo por deslocações dos trabalhadores, eles agora vieram a ser repostos, portanto, tinham baixado significativamente, e são repostos os valores que existiam até ao final de 2010. Tem aqui, assim, esses valores, portanto, creio que estarão familiarizados minimamente com este regime. É diferente o regime consoante as ajudas de custo sejam dadas dentro de Portugal ou no estrangeiro, e também dentro destes dois regimes diferentes. Também variará o regime consoante estejamos a falar dos membros dos órgãos estatutários ou dos outros trabalhadores. O subsídio de transporte também é reposto e volta àquilo que era há uns bons anos atrás, a 40 cêntimos por quilómetro. E pronto, relativamente ao IRS, era isto que queríamos informar. Bem, passamos assim para o IRC. Em termos de IRC, não há propriamente grandes alterações, embora as alterações que tenham sido introduzidas ou que se pretende introduzir no Orçamento de Estado para 2024 possam implicar uma melhor eficiência fiscal para as empresas. A primeira alteração tem a ver essencialmente com a possibilidade de levar a custo fiscal, a gasto fiscal, o goodwill nas concentrações de atividades, por efeito de espaço a outras atividades ou outras reestruturações que sejam necessárias entre empresas. Atualmente, poderia-se levar a custo, embora contabilisticamente a amortização do goodwill seja em 10 anos, fiscalmente era só possível levar a custo fiscal durante 20 anos. Esse prazo foi reduzido agora para 15 anos, embora apenas aplicável para os ativos cujo reconhecimento inicial ocorra a partir de 1 de janeiro de 2024. Outra alteração que também terá um impacto positivo nas empresas será a redução generalizada das tributações autónomas relativamente às viaturas ligeiras de passageiros. Okay? Portanto, vai haver uma redução de 10% para 8,5% no caso das viaturas com o custo de aquisição inferior a 27.500. Peço desculpa. 27.500 euros, uma redução de 27,5% para 22,55% no caso, peço desculpa, só vou confirmar, aqui está um erro, é de 27,5% para 25,5%, eu peço desculpa, foi um lapso de escrita. Seria bom que a redução fosse de 5%, mas não, é de 2%.
No caso de viaturas com um custo de aquisição igual ou superior a 27.500, mas inferior a 35.000 euros, e depois de 35% para 32,5% no caso de viaturas com um custo de aquisição igual ou superior a 35.000 euros. No âmbito das tributações autónomas, a lei não tem propriamente uma alteração, mas introduz uma correção que tem a ver com as viaturas exclusivamente movidas a energia elétrica. Portanto, atualmente as viaturas exclusivamente movidas a energia elétrica adquiridas abaixo dos 62.500 euros não pagam tributações autónomas e só pagam acima desse valor. Acontece que há uma exclusão de tributações autónomas para as viaturas que, no fundo, se encontrem afetas à exploração de serviço público ou para o qual tenha havido um acordo escrito com o colaborador que gere, no fundo, gastos dedutíveis para as empresas. Pronto. E aí não haverá tributação autónoma. O que esta proposta de orçamento vem referir é, no fundo, dizer que mantém-se a tributação autónoma para as viaturas movidas exclusivamente a energia elétrica acima de 62.500 euros, exceto se elas estiverem afetas à atividade de exploração de serviços de transporte ou então se houver acordo escrito com os trabalhadores que gerem gastos, no fundo, dedutíveis para a empresa e sujeitas à tributação para o trabalhador. Em termos de código de IRC, foram estas as principais alterações, mas a nível do IRC são introduzidas algumas alterações a nível de alguns incentivos fiscais já existentes. O primeiro tem a ver com este regime extraordinário de apoio a encargos suportados com eletricidade e gás, que foi introduzido no Orçamento de Estado para 2023 e que vai ser mantido para 2024. Aqui, o regime mantém-se, no fundo, sendo possível que na determinação do lucro tributável dos sujeitos passivos de IRC residentes sejam dedutíveis com uma majoração em 20% dos gastos e perdas incorridos ou suportados referentes aos consumos de eletricidade e gás natural na parte em que excedam os do período de tributação anterior. Okay? E deduzidos, isto é um efeito corretivo que já existia na lei que se mantém, de eventuais apoios recebidos nos termos do Decreto-Lei 30V 2022, que tem a ver com apoios à produção e da utilização de energia elétrica. No caso dos sujeitos passivos que iniciem a atividade no período anterior à aplicação do regime, como não há um período de referência, não é? Devem, os gastos e as perdas incorridos a considerar, devem ser proporcionais ao período de atividade do sujeito desse ano. Portanto, é proporcional ao período em que foi constituída essa empresa no ano anterior. Mantém-se também a exclusão do regime relativamente a sujeitos passivos que desenvolvam atividades económicas que derem pelo menos 50% do volume de negócios no domínio da produção, transporte, distribuição e comércio de eletricidade ou gás, não é? Os próprios produtores ou distribuidores ou transportadores, ou as atividades que incluem a fabricação de produtos petrolíferos, refinados ou aglomerados de combustíveis. Pronto, essa mantém-se. Mantém-se também um limite de que este benefício não pode ser acumulado com outros apoios ou incentivos de qualquer natureza relativamente aos mesmos gastos e perdas que sejam elegíveis. E é introduzida uma norma transitória, esta sim com caráter inovador, é a grande inovação também deste regime, que é que a majoração relativa aos consumos de 2022, que não pôde ser usufruída nos períodos de tributação de 22 e 23, por ultrapassar o limite previsto, podem ser considerados até ao 12º período de tributação seguinte. Portanto, tem mais 12 anos para o fazer.
Outro incentivo que sofreu alterações tem a ver com o incentivo fiscal à capitalização de empresas, que está previsto no artigo 43D do EBF. Este regime, que foi introduzido pelo Orçamento de Estado para 2023 e que já sofreu uma alteração, no fundo é um regime novo e que já sofreu uma alteração em julho de 2023, vai ser novamente alterado. As alterações não são de fundo, mas podem ter efetivamente algum impacto. Portanto, como sabem, é possível uma dedução quando há uma dedução ao lucro tributável, quando há, no fundo, não é um reinvestimento, mas um aproveitamento nos capitais próprios dos lucros gerados ou dos aumentos de capital que existam. Esta dedução em 2023 era correspondente relativamente às pequenas, pequenas, médias empresas e agora estas small mid caps, correspondia a uma dedução de 5%. Relativamente às demais empresas, portanto, às grandes empresas, essa dedução era de 4,5%. A alteração aqui é que vai deixar de ser esta percentagem fixa, ela vai passar a estar indexada à Euribor, e a taxa Euribor a 12 meses, acrescida de um spread. No que diz respeito às micro, pequenas ou médias empresas, ou às small mid-cap companies, esse spread será de 2%, relativamente às demais, o spread será de 1,5%. A questão tem a ver com, no fundo, este impacto no ano de 2024, se considerarmos uma taxa atual, o impacto não será, no fundo, de menor dedução, mas como passa a estar dependente das variações da taxa Euribor a 12 meses, quer dizer, se houver um aumento da taxa, maior a dedução, se houver uma variação negativa da taxa, menor é essa dedução. Uma outra alteração tem a ver com o prazo desse benefício, que atualmente era durante 9 períodos de tributação e agora passou a 6. Já foram feitas algumas simulações, tendo em consideração a atual taxa Euribor a 12 meses e e com os spreads de 1,5% a 2%. Se mantivesse essa taxa, o impacto, as empresas não iam sofrer nenhum impacto negativo, muito pelo contrário, tinham até uma possibilidade de dedução maior. Isto por contraposição entre os 9 anos e a redução para 6 anos deste benefício. Mas, mais uma vez, depende sempre da variação, porque se as taxas, não sei se isso vai acontecer, mas se diminuírem, com a redução do período até do benefício fiscal aqui, de 9 para 6 anos, o benefício efetivo para as empresas é substancialmente menor. Prevê-se ainda que não beneficiem deste regime as entradas realizadas em dinheiro no âmbito de constituição de sociedades ou do aumento de capital da sociedade beneficiária por entidade com a qual o sujeito passivo tenha relações especiais e que sejam financiadas através de mútuos concedidos no próprio período de tributação ou noutro. No fundo, é uma regra que está ligada à regra especial de preços de transferência, no fundo, que é não possibilitar que haja construções entre entidades relacionadas, irmãs ou mães e filhas, ou filhas para mães ou avós, possam beneficiar deste regime quando, no fundo, se tem que financiar para capitalizar. Não é? Relativamente a este benefício, há aqui também estabelecido um regime transitório,
Este regime que está previsto, se for aprovado, ou melhor, se for aprovado e publicado, aprovado na generalidade já foi, mas está previsto para vigorar em 2004, 2005 2024, 2025 e 2026, que é uma possível majoração desse benefício nestes períodos, relativamente a 2024 de 50%, relativamente a 2025 em 30% e relativamente a 2026 em 20%. É? Sempre respeitando os limites que a lei estabelece para essa dedução, que são os 2 milhões, mantém-se, estes não têm alteração, que são os 2 milhões de euros de benefício em si próprio, ou o segundo limite, 30% do resultado antes de depreciações, amortizações e gastos de financiamento líquidos de impostos. Okay? Outro dos benefícios que sofreu alterações, nesses os impactos ainda não estão totalmente calculados, digamos assim, tem a ver com o incentivo fiscal à valorização salarial. Como sabem, este incentivo permite que os encargos correspondentes ao aumento salarial, de acordo com os conceitos que depois vamos falar, designadamente de leque salarial, relativo a trabalhadores com contrato de trabalho por tempo indeterminado, sejam contabilizados como custo do período em 150% do respectivo montante. Portanto, há uma majoração de 50%. Uma parte das alterações é só de reorganização sistemática. Este custo apenas será aceito para os trabalhadores abrangidos por instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, dinâmica, portanto isto à partida ainda se mantém na proposta. Há um aumento, há uma alteração no limite da remuneração. Aqui deixa-se, a remuneração tem que aumentar acima da remuneração mínima mensal garantida em pelo menos 5%, quando no regime atualmente em vigor essa exigência, digamos assim, é de 5,1%. Uma outra alteração que tem a ver com o facto de a proposta passar a abranger como elegíveis para a aplicação deste regime os encargos relativos a membros de órgãos estatutários, apenas ficando excluídos os trabalhadores ou membros de órgãos estatutários que detenham direto ou indiretamente uma participação igual ou superior a 50% do capital social ou dos direitos de voto, bem como, neste caso, dos membros do seu agregado familiar. Portanto, o atual regime em vigor não permite que seja aplicável quando o aumento do leque salarial diga respeito aos membros de órgãos estatutários. A partir de 2024, se este regime for efetivamente aprovado e publicado, passa a ser possível. Continua aquela limitação relativamente àqueles que têm uma participação na sociedade, direta ou indireta, bem como membros do respectivo agregado familiar. Há também alterações ao nível do que das várias definições, digamos assim, deste regime. Uma delas, é importante, tem a ver com o apuramento do leque salarial, que passa a ser o rácio entre a parcela da remuneração fixa anual dos 10% de trabalhadores mais bem remunerados em relação ao total e à parcela de remuneração fixa anual dos 10% de trabalhadores menos bem remunerados em relação ao total. Okay? Sempre apurada no último dia de período de tributação dos exercícios em causa. Esta alteração neste conceito do leque salarial é que tem impedido cálculos, tínhamos que fazer simulações dos impactos disto, porque depende da média dos 10% acima e de 10% abaixo.
Outro conceito que foi introduzido ou que será introduzido no Orçamento de Estado será o que é que se considera o aumento salarial. E aqui é meramente de esclarecimento da aplicação da lei. E o aumento é ocorrido entre o último dia do período de tributação do exercício e o último dia do período de tributação do exercício anterior. No fundo, é o ano civil. Isto é meramente, vem só esclarecer, não tem qualquer alteração. Foram introduzidos também mais 2 conceitos, mas que um deles não seria de todo necessário, que tem a ver com a remuneração mínima mensal garantida, que é o valor de remuneração mínima mensal vigente no último dia do período de tributação, mas isto também vem esclarecer o que é que se entende quando há alterações. Não é? É importante, podíamos ter que fazer médias entre o início do ano e o final do ano se houver alterações. Na remuneração fixa, será toda aquela que é oferida pelo trabalhador, que não esteja dependente do desempenho individual da equipa ou da empresa, bem como as remunerações acessórias. Portanto, há assim um esclarecimento quanto ao que se entende abrangido pelo âmbito de aplicação deste regime. Depois também vem um esclarecimento quanto àquilo que se considera, no fundo, um instrumento de regulamentação coletiva de trabalho dinâmica para efeitos desse incentivo, pretendendo integrar tudo o que tenha sido aprovado também por portaria de extensão e portaria de condições de trabalho, que no atual regime não estava previsto. E quanto aos incentivos fiscais, penso que estes são os mais importantes e com algum impacto nas vossas e na nossa atividade. Relativamente ao IVA, as alterações não são também de monta, são pouquíssimas. Uma delas é prever isenção de IVA relativamente às prestações de serviços de acesso a espaços e eventos culturais definidos no Código do IVA, mas aqui é que é a grande novidade, quando efetuadas a título gratuito e relativamente a pessoas que acompanham outras com graus de incapacidade permanentes, devidamente comprovados mediante atestado médico e incapacidade. Isto penso que não terá impacto na vossa atividade diretamente, mas como tem a ver com questões culturais que têm sempre impacto no turismo, entendemos trazê-lo aqui para efeitos de conhecimento. Eu acho que esta é a principal alteração, digamos assim, no fundo, tem a ver com a aplicação da taxa intermédia dos 13%, voltou a retirar-se da exclusão da aplicação desta taxa os sumos, néctares e águas gaseificadas ou adicionadas de gás carbónico ou outras substâncias quando fornecidos no âmbito de serviços de restauração. Portanto, nos serviços de restauração tem uma taxa de 13%, mas estão excluídas, ainda até 31/12, estão excluídas, quer os sumos, néctares, as bebidas alcoólicas, os refrigerantes. A partir de 1 de janeiro de 2024, e mantendo-se esta relação, a taxa de IVA de 13% aplica-se quer ao serviço da restauração, da prestação de serviços, no fundo, de restauração, incluindo os sumos, os néctares, águas gaseificadas ou adicionadas de gás carbónicos. O que sempre que forem fornecidos no âmbito dos serviços de restauração. Não é? E isso terá impacto até no cálculo do IVA nos menus, não é? Mantém-se a taxa normal para as bebidas alcoólicas e para os refrigerantes. Outra alteração no IVA, que eu penso que
terá menos impacto, mas que tem algum impacto na atividade relativas ao turismo de uma maneira geral, é que as entidades que tenham como CAI principal atividades de agências de viagem passam a beneficiar do regime simplificado de restituição de IVA, quanto a despesas relativas à organização de congressos, feiras, exposições, seminários, conferências e similares, e isto poderá ter impactos efetivos em termos de custo de contexto destas entidades. E não só de contexto, mas também de prazos de reembolso. Nós vamos passar muito rapidamente as alterações em termos de impostos sobre o património, que englobam o imposto de selo, o imposto municipal sobre imóveis e o imposto municipal sobre as transações de imóveis, portanto o IMT, o IMI e o imposto de selo, porque as alterações não são significativas e efetivamente não têm grande impacto, penso eu, nas vossas atividades. Primeiro, é uma isenção relativamente a empréstimos que são feitos no âmbito de um decreto-lei que foi aprovado muito recentemente, que tem a ver com estas medidas também de apoio à habitação e que tem a ver com os contratos de crédito para aquisição, construção de habitação própria e permanente. Pronto, e aqui prevê uma isenção para esses empréstimos. Relativamente ao IMT, há alterações das taxas de imposto relativamente às aquisições de prédios urbanos ou frações autónomas, quer destinados à habitação, quer destinados à habitação própria e permanente. Isto tem um impacto porque os escalões são atualizados e no fundo, terá impacto quem adquirir quer habitações, prédios urbanos destinados à habitação, quer prédios urbanos destinados à habitação própria e permanente. Fica só aqui esta nota, mera curiosidade. Há uma alteração em sede de imposto municipal sobre os imóveis, que tem a ver com os prédios urbanos construídos, ampliados, melhorados ou adquiridos a título oneroso e destinados à habitação. E, no fundo, é uma correção que o legislador vem fazer, uma correção que tem um impacto interpretativo, digamos assim. O âmbito de aplicação desta isenção apenas são aplicáveis a quando a primeira transmissão na parte destinada a arrendamento. E esse arrendamento tem que ser para a habitação permanente do inquilino. Portanto, não estarão abrangidos outros tipos de arrendamentos que não sejam para a habitação permanente do inquilino. É introduzido uma contribuição, ou melhor, não são introduzidas, elas existem, mas são atualizadas de forma a serem mais abrangentes. Uma delas tem a ver com as contribuições sobre os sacos de plástico muito leves. Já existe esta contribuição para os sacos plásticos leves e agora também vai ser introduzida relativamente àqueles sacos que, no fundo, quando vamos ao supermercado, estão disponíveis em rolos e que colocamos as frutas, os legumes, e esses vão passar a ter uma contribuição que será de 0,04 cêntimos por saco e será sempre suportado pelo consumidor, portanto, pelo adquirente final. Também há uma alteração relativamente à contribuição sobre embalagens de utilização única em refeições prontas a consumir, que no fundo faz parte do pacote, já fazia parte do pacote da fiscalidade verde, digamos assim. A contribuição é reduzida para 10 cêntimos por embalagem. É repercutível ao longo da cadeia económica, mas aqui está a alteração, digamos assim. O encargo final para o consumidor não poderá ser inferior a 30 cêntimos por embalagem. Isto significa que os fornecedores deverão
entregar ao Estado os 10 cêntimos, mas poderão cobrar ou deverão cobrar 30 cêntimos por embalagem. Portanto, e esta é a grande alteração. Estão excluídas da repercussão junto do adquirente final as embalagens que, ainda que se tenham um fim a utilização única, que acondicionem refeições prontas a consumir que não foram embaladas no ponto de venda, disponibilizadas no âmbito de atividade de restauração não sedentária e em máquinas de venda automática. É? Portanto, isto vai ter um impacto direto nos consumidores, porque vão passar a pagar um valor mínimo de 30 cêntimos. Há uma imposição de preço, no fundo, sendo que a contribuição que é entregue ao Estado será de 10 cêntimos. Em termos de proposta de orçamento de Estado, este é o resumo. Eu sei que a Cristina Cisa Vieira falou que ficou preocupada com a extensão, mas não são muitas as alterações, Cristina, como pode ver. Nós depois vamos facultar um documento mais alargado com outras alterações que de facto, para além destas que são introduzidas na proposta do Orçamento de Estado para 2023, para poder facultar aos associados da HP. Estas aqui são a escolha daquelas que achávamos que tinha efetivamente mais, ou que poderia ter mais impacto na vossa atividade ou na atividade dos vossos associados. Passava então a palavra à Cristina. Não, e foram muito bem escolhidas, de facto eram estas, quer em termos das alterações ao IRS, quer estas situações que também tínhamos batido por elas, para que também aqui fosse acomodada esta situação da disponibilização da habitação, etc, etc. Portanto, há aqui alguns tópicos, infelizmente aquela matéria laboral também, e a questão do leque salarial, etc, etc, já vinha, e da contratação coletiva ativa também não é novidade, já vinha de trás. E pronto, há de facto aqui alguma intenção, obviamente, de também fazer, no fundo, alguma revisão da matéria, mas continuando na mesma linha. Bom, como eu tinha dado nota, antes de entrarmos nas alterações em concreto sobre o alojamento local, eu queria dar aqui nota de que havia uma necessidade, digo eu, de termos aqui a revisão da matéria dada, digamos assim, para poder ser depois melhor compreendido quais são os impactos que as alterações do pacote mais habitação, portanto da Lei 56/2023, trazem para quem tem alojamento local. Neste caso, a Associação de Hotelaria de Portugal tem, como sabem, o chamado, que nós chamamos de alojamento local coletivo, portanto não é o apartamento sozinho que é nosso associado, ou o empresário em nome individual, é quem de facto explora algumas das modalidades que vamos falar aqui. E como realmente algumas das medidas apenas impactam sobre algum dos tipos ou das modalidades de alojamento local, é um bocadinho aqui a revisão da matéria dada. O alojamento local, só para termos aqui um aide-mémoire, nasceu em 2008, portanto está agora, digamos assim, com alguns problemas de puberdade, não é? 2023, portanto 15 anos, são alguns problemas da puberdade, e foi sendo afinado ao longo dos anos. Várias alterações legislativas. Em 2014 foi de facto claramente mais densificada a figura, os hostels foram nascendo e foram levando aqui também a alguma preocupação do legislador de explicar o que era. Logo em 2018 se fixaram limites à instalação de alojamento local, no mesmo ano saiu imediatamente na lei do Orçamento de Estado uma alteração, mas muito pontual, ao artigo 13A, obrigando ao reforço do seguro de responsabilidade civil extracontratual. Em 2020, felizmente, houve ali um vazio aborrecido entre 2018 e 2020, e saiu uma portaria bastante importante e finalmente, como dizia, a Lei 56/2023, com o programa Mais Habitação, veio de facto alterar profundissimamente
o regime jurídico do alojamento local, quer em termos de instalação, no fundo comprimindo imenso os poderes das câmaras municipais e a facilidade do regime de instalação. Hoje em dia, o conceito continua o mesmo, portanto, são estabelecimentos de alojamento local, aqueles que prestam serviço de alojamento temporário, nomeadamente a turistas. Eu sempre achei esta questão muito curiosa, do nomeadamente a turistas, portanto, pode não ser a turistas, e que reúnam determinados requisitos e depois uma proibição. Não podem ser explorados como estabelecimentos de alojamento local os que reúnam os requisitos para serem considerados empreendimentos turísticos. Portanto, é necessário confrontar a situação concreta para perceber se ela se enquadraria ou não num tipo de empreendimento turístico, e só não o sendo é que poderá ser explorada por alojamento, como alojamento local. Relativamente às modalidades, que nos empreendimentos turísticos são tipos, há 4 modalidades: moradia, apartamento, estabelecimentos de hospedagem e quartos. Sendo uma moradia, eu vou referir isto várias vezes porque as perguntas são sucessivas relativamente a isto. A unidade de alojamento, no caso da moradia, é um edifício autónomo de caráter unifamiliar. Portanto, quando é locada a moradia, quando é colocada em alojamento local, não pode ser o quarto 1, 2 e 3 a diferentes clientes. Nesse caso, se eu pretender que a moradia registá-la como quartos autónomos, terá que ser visto como estabelecimento de hospedagem. Portanto, quando eu tenho uma moradia em alojamento local, é a moradia inteira. Não posso alugar apenas, enfim, percebe o que é que eu estou a dizer? Não posso colocar no mercado apenas um quarto da moradia, a não ser que a qualifique como estabelecimento de hospedagem. Vale a mesma coisa com os apartamentos. Um apartamento é a própria unidade de alojamento, é uma fração autónoma ou uma parte de prédio urbano suscetível de utilização independente, caso não esteja constituída em propriedade horizontal, e é todo o apartamento que é alocado. Mais uma vez, eu não posso ter, a não ser que chame ao apartamento estabelecimento de hospedagem, e depois tem limites, não posso colocar no mercado quartos de apartamento, quarto A, B, C ou D, e chamar aquilo apartamento. Se, ao contrário, se eu quiser vender, entre aspas, quartos autonomamente, eu tenho que registar o meu estabelecimento de alojamento local como estabelecimento de hospedagem. Aí sim, as unidades de alojamento são constituídas por quartos integrados numa fração autónoma de edifício, num prédio urbano ou numa parte de prédio urbano suscetível de utilização independente. E aí, de facto, estou a vender quartos. Já dentro dos estabelecimentos de hospedagem há uma modalidade específica e temos vários associados na Associação de Hotelaria de Portugal que exploram de facto hostels. Os hostels têm, de facto, como sabem, predominantemente são dormitórios, mas predominantemente basta ter, 5 dormitórios e 4 quartos para já ser considerado um hostel, desde que os dormitórios tenham um mínimo de 4 camas ou 4 utentes. E depois tem uma série de outros requisitos que vem na portaria: tem que ter um comportamento individual fechado por chave, tem que ter áreas sociais, cozinhas, áreas de refeições, etc. Tem, desde a portaria de 2020, também requisitos específicos das instalações sanitárias e de facto isto até deu bastante celeuma, uma instalação sanitária por cada 6 utentes. Já os quartos são estabelecimentos de alojamento local que se caracterizam por estarem na residência do locador e, portanto, a unidade de alojamento é o quarto. Eu posso colocar no mercado, de facto, um quarto na minha casa, até ao máximo de 3 quartos. Esta é outra confusão que é bom dar nota: quando se fala em guest houses ou bed and breakfast, não são modalidades de alojamento local, são, como eu digo aqui, designações comerciais, que podem ser usadas por estabelecimentos de hospedagem e por quartos. Aí pode dizer, bem, eu tenho uma guest house, são 3 quartos, ou cada quarto é uma guest house, ou um bed and breakfast, sendo que no caso a lei, obviamente para que não haja publicidade enganosa, diz que nos estabelecimentos do tipo que usem a designação, aliás não é do tipo, mas que usem a designação comercial bed and breakfast, para que não haja publicidade enganosa, obviamente tem que fornecer pequeno almoço. Limites. Os limites máximos são de 9 quartos e 30 utentes, exceto nos hostels. Não há limites de quartos e de hostels.
e nos quartos que têm um máximo de 3 quartos, como eu vos tinha dito há pouco. Ou seja, nos demais estabelecimentos de hospedagem eu só posso ter 9 quartos e 30 utentes. A lei também diz como é que se multiplicam, como é que se alcança este limite e que a unidade de alojamento não pode comportar a não ser até 2 camas suplementares e apenas para crianças. Portanto, há de facto limites. A partir de 10 quartos eu tenho que configurar-me como um hotel, se puder, não é? Ora bem, outra circunstância importante que foi introduzida em 2018 é que o mesmo proprietário ou titular de exploração, atenção, aqui a noção é mesmo alargada, não é apenas o proprietário, é também um titular de exploração, não pode ter mais de 9 estabelecimentos de alojamento local na modalidade de apartamento por edifício, se esse número for superior a 75% do número de frações existentes no edifício. Portanto, posso ter moradias isoladas e separadas, como proprietário ou como titular de exploração, mas num bloco único não posso ter mais de 9 se, lá está, isso corresponder a 75% do número de frações existentes no edifício. Só para este exercício tem interesse porque se tem verificado agora, até por força destes constrangimentos ao alojamento local, alguma vontade de migração dos apartamentos em alojamento local para uma modalidade de empreendimento turístico denominada apartamentos turísticos. Havia aqui uma outra circunstância que a lei agora, o pacote mais habitação, terminou, que era a facilidade de instalação de apartamentos em alojamento local, era uma mera comunicação à Câmara Municipal. Já não é assim, porque neste momento não é permitido, a não ser em circunstâncias que já vamos falar, apartamentos em alojamento local e, portanto, para já o que acontece é que há apartamentos até este máximo de 9 por edifício, lá está, se tiver 20 frações, 15 podem ser em alojamento local. As diferenças são bastante substanciais relativamente a apartamentos turísticos. Já não falo só na questão de um mínimo de unidades, mas, por exemplo, numa situação complexa que tem a ver com o estacionamento privativo. De acordo com a lei, com o regime jurídico dos empreendimentos turísticos, cada apartamento tem que ter afeto um lugar de estacionamento, ou próprio ou uma contratualização num parque de estacionamento público. E tem que ter uma série de serviços chamados serviços hoteleiros. E, portanto, tem que ter, enfim, o perfil de um empreendimento turístico. Designadamente, por exemplo, esta situação tem que ter um elevador, quando o edifício tenha mais de 3 pisos, e tem que ter recepção. Portanto, há uma série de requisitos que levam a que não seja assim tão fácil, ou, aliás, nada fácil, passar da modalidade de apartamentos em alojamento local para apartamentos turísticos. Vale o mesmo para quem pretenda, por exemplo, passar um estabelecimento de hospedagem, ou mesmo do tipo hostel, que tenha neste momento, por exemplo, uma fração autónoma, sei lá, na Avenida República, e temos vários, tem uma fração autónoma, 300 metros quadrados, com 10 dormitórios, ou coisa que o valha, como é que eu poderia passar isto para um hotel? De facto, também não é nada fácil, não é? Porque cada quarto tem que ter uma casa de banho, tem que ter, enfim, recepção, depósito de valores, serviços hoteleiros vários, alojamento e serviços complementares, etc. Portanto, esta situação que tem levado a alguma reflexão a dizer não será o caso de eu poder passar de um estabelecimento de hospedagem para um hotel, precisa de ser devidamente equacionada, designadamente até por isto, não é? Houve na altura quando a lei o Decreto-Lei 2008 surgiu, precisamente quando acabou com as pensões, etc., porque não tinham um quarto, uma casa de banho por quarto, precisamente passaram a alojamento local, porque esse é um dos requisitos obrigatórios. E pronto, basicamente o que temos é isto, o que existe hoje. Este pacote da Lei Mais Habitação, que a doutora Sara Botelho vai falar, traz realmente alterações muitíssimo profundas, como vão ver, quer ao regime de instalação, quer ao reforço dos poderes do condomínio, traz aqui
fundamentos para a caducidade do título de abertura ao público, limite de duração do registro de alojamento local, suspensão de novos registros, atenção sobre algumas destas modalidades, é por isso que é importante, não é sobre as moradias, mas sobre os apartamentos e estabelecimentos de hospedagem, desde que a infração autónoma ou numa parte de prédio suscetível de utilização independente. São reapreciados também os registros de alojamento local, é necessário fazer prova de que o alojamento local continua ativo, isto vai dar uma trabalheira grande às câmaras municipais, etc. É criada também uma contribuição especial sobre o alojamento local, e também a doutora Sara irá falar nisto, que mais uma vez apenas incide sobre apartamentos e estabelecimentos de hospedagem em fração autónoma, e há uma medida genérica, obviamente dentro do pacote mais habitação, no sentido de facilitar e incrementar a transferência do alojamento local para a habitação, neste caso isentando IRS e IRS. Da minha parte é isto, depois fico também disponível para mais questões. Para já é isto, creio que já não estou a partilhar, certo? Já não. Não? Pronto. Não. Então agora, pronto, da minha parte é isto. O que combinámos foi que a doutora Sara Botelho de Almeida, para lá das questões fiscais, também ia fazer uma visita guiada às alterações materiais, e são realmente muitas, que a Lei 56 de 2023 trouxe, como eu disse, desde a instalação, reforço do texto de condomínio, caducidades de licenças, etc. Portanto, agora passo a bola para esse campo. Obrigada. Boa tarde a todos. Começamos aqui com as alterações que foram realizadas ao Decreto-Lei do Alojamento Local relativamente a condomínios. Esta alteração veio na sequência de um acórdão do STJ de uniformização de jurisprudência, que vem dizer, no fundo, que no regime da propriedade horizontal, quando o título constitutivo da propriedade horizontal indique que certa fração se destina à habitação, esta indicação deve ser interpretada no sentido de nela não ser permitida a realização de alojamento local. Neste sentido, o legislador veio conferir à Assembleia de Condóminos o poder de existir ou não um alojamento local numa fração autónoma daquele prédio. Portanto, terá que haver uma decisão unânime do condomínio que permita o exercício daquela atividade naquela fração autónoma. Esta autorização existia apenas no caso do alojamento, na modalidade de hostels em edifícios em propriedade horizontal, e agora passa para qualquer alojamento local em fração autónoma de edifício. Por outro lado, também no caso da atividade de alojamento local ser exercida numa fração autónoma de edifício ou parte de prédio urbano suscetível de utilização independente, e neste caso, quando este alojamento local já estiver instalado, a Assembleia de Condóminos tem o poder de se opor ao exercício da atividade de alojamento local naquela fração. Esta oposição terá de ser expressada por uma deliberação de pelo menos 2/3 da permilagem do edifício, exceto nos casos em que o título constitutivo já previsse a utilização da fração para fins do alojamento local, ou tivesse havido uma outra deliberação que expressamente autorizasse a instalação de um alojamento local para aquele fim. Anteriormente, já existia esta possibilidade de oposição dos condomínios, mas bastava uma maioria simples. No entanto, esta maioria simples tinha de ser fundamentada e decorrente de uma prática reiterada e comprovada de atos que perturbassem a normal utilização do prédio. Ainda também uma nova obrigação que permite à Assembleia de Condóminos deliberar, por maioria dos votos representativos do capital investido, que os estabelecimentos de alojamento local disponham de um número de contacto telefónico permanente de emergência, o qual deve ser facultado aos demais condóminos. Passa a ser o número de registro de estabelecimento de alojamento local
passa a ser pessoal e intransmissível em qualquer situação. Anteriormente, apenas os títulos na modalidade de moradia e apartamento localizados em zona de contenção eram pessoais e intransmissíveis, agora passam todos os registros de estabelecimento de alojamento local a ser pessoais e intransmissíveis. Também, na sequência destas alterações e, sobretudo, da suspensão, que vamos falar de seguida, da emissão de novos registros, o título de abertura de registro ao público caduca em caso de transmissão de qualquer parte do capital social da pessoa coletiva titular do registro, independentemente da percentagem. Anteriormente, esta caducidade só ocorria se fosse transmitido mais de 50% do capital. Agora, qualquer transmissão de capital do titular do registro, da pessoa coletiva titular do registro, faz caducar o título de abertura ao público. Isto só não se aplica em caso de sucessão. O registro de estabelecimento de alojamento local passa a ter a duração de 5 anos, renovável por iguais períodos, e esta renovação tem que ser efetuada por deliberação da Câmara Municipal territorialmente competente, sendo a primeira renovação contada a partir da data de emissão do título de abertura ao público. E agora, a medida que tem sido mais falada, a suspensão em todo o território nacional da emissão de novos registros de estabelecimento de alojamento local nas modalidades de apartamentos e estabelecimentos de hospedagem integrados numa fração autónoma de edifício. Esta medida tem como exceção os territórios do interior identificados na portaria que referimos aqui e também nas regiões autónomas e nos municípios nos quais não tenha sido declarada a carência habitacional. Também, relativamente aos registros de alojamento local que tenham sido emitidos até 7 de outubro de 2023, estes vão ser reapreciados durante o ano de 2030 e a partir dessa data também passarão a ser renováveis por 5 anos, como os novos títulos que irão ser emitidos a partir de agora. A única exceção, neste caso, será os estabelecimentos de alojamento local que constituam garantia real de contratos de mútuo que tenham sido celebrados até dia 16 de fevereiro de 2023 e que, a 31 de dezembro de 2029, ainda não tenham sido integralmente liquidados. Neste caso, a primeira reapreciação só poderá ocorrer após a amortização integral inicialmente contratada, ou seja, se eu fizer um mútuo para instalar um alojamento local, só quando eu conseguir amortizar totalmente esse mútuo é que o meu alojamento local será reapreciado. Agora, uma medida importante e cujo prazo está a decorrer neste momento, no prazo de 2 meses a contar de 7 de outubro de 2023, a data de entrada em vigor da Lei mais Habitação, todos os titulares de registro de alojamento local são obrigados a efetuar prova mediante a apresentação de declaração contributiva de que mantêm esta atividade de exploração. Para efeito desta comprovação, parece-nos que poderá ser entregue ou a última declaração de rendimentos do IRS ou IRC, consoante o caso, ou uma declaração periódica de IVA. E esta comunicação deverá ser efetuada na plataforma do Registro Nacional de Alojamento Local através do balcão único eletrónico. Referir que o incumprimento desta obrigação implica o cancelamento dos respectivos registros, por decisão do Presidente da Câmara Municipal territorialmente competente. Esta obrigação não será, no entanto, aplicável à exploração de unidades de alojamento local que ocorram em habitação própria e permanente e que não ultrapassem os 120 dias por ano. Passamos agora à nova contribuição extraordinária sobre o alojamento local. A Lei mais Habitação, como sabem, criou a contribuição extraordinária sobre os apartamentos e estabelecimentos de hospedagem integrados numa fração autónoma de edifício em alojamento local. Na verdade, o âmbito
Como vamos ver depois de seguida, o âmbito de incidência objetiva desta contribuição é muito geral, fala apenas em imóveis com afetação habitacional, mas depois é sucessivamente restringido o seu âmbito com exclusões de tributação e isenções. Mas comecemos então pela incidência subjetiva. Serão sujeitos passivos desta contribuição os titulares da exploração dos estabelecimentos de alojamento local. De referir que os proprietários de imóveis que não sejam titulares da exploração poderão ser chamados a pagar esta contribuição no caso de os titulares do registro não o fazerem. Ou seja, eles são subsidiariamente responsáveis pelo pagamento da CL relativamente aos respectivos imóveis, sendo que a lei não identifica de forma alguma em que situações basta simplesmente não pagar durante quanto tempo. Esta não é explicada, esta responsabilidade parece-nos aberrante, porque o proprietário do imóvel não revela aqui nenhuma capacidade contributiva, a existência de um contrato de arrendamento, porventura, não será suficiente para justificar uma responsabilidade subsidiária de dívidas tributárias de terceiros. Parece-nos, pois, que esta responsabilidade subsidiária poderá vir a trazer uma grande litigância. Passamos então à incidência objetiva. A lei refere que esta contribuição incide sobre a afetação de imóveis habitacionais a alojamento local a 31 de dezembro de cada ano civil. Para efeitos deste regime, consideram-se imóveis habitacionais as suas frações autónomas e as partes ou divisões e prédios urbanos suscetíveis de utilização independente de natureza habitacional. E consideram-se afetos ao alojamento local os imóveis habitacionais que tenham uma licença de alojamento local válida. E agora começam as exclusões. Primeiro, uma exclusão relativa à localização do alojamento local. São excluídos os imóveis localizados nos territórios do interior, naqueles territórios que estão elencados na Portaria 208 de 2017, bem como os imóveis localizados em freguesias que preencham cumulativamente vários critérios. Por um lado, que sejam abrangidos por Carta Municipal de Habitação em vigor e que esta evidencie o adequado equilíbrio da oferta de habitações e alojamento estudantil no município, que integrem municípios nos quais não tenha sido declarada a situação de carência habitacional e não tenham qualquer parte do seu território como zona de pressão urbanística. Estes critérios serão apreciados pelos municípios e os municípios vão comunicar a 31 de janeiro do ano seguinte ao facto tributário as freguesias que preenchem cumulativamente estes requisitos. Portanto, só no ano seguinte é que se saberá quem poderá ou não ficar excluído desta contribuição por força desta norma. Estão ainda isentos da contribuição os imóveis habitacionais que não constituam frações autónomas, nem partes ou divisões suscetíveis de utilização independente. E aqui a explicação que a doutora Cristina nos deu é bastante importante, porque, de facto, parece que neste caso ficam excluídos as moradias ou quartos, e vimos que se calhar mesmo no caso das moradias poderá não ser sempre assim se for instalado um estabelecimento de hospedagem, e ficam também isentos as unidades de alojamento local em habitação própria e permanente, desde que a exploração não ultrapasse 120 dias por ano. E agora entramos na segunda parte desta contribuição, que também não é fácil e não está ainda definida na sua totalidade. A base tributável da contribuição será constituída pela aplicação de um coeficiente económico do alojamento local e de um coeficiente de pressão urbanística aplicados à área bruta privativa dos imóveis habitacionais. Ora, estes coeficientes só serão publicados por Portaria do Ministro das Finanças no prazo de 70 dias após a publicação da Mais Habitação, portanto,
eu até poderia conseguir chegar ao primeiro, ao coeficiente económico, o coeficiente de pressão urbanística já tenho mais dificuldade. Mas vejamos, o coeficiente económico é calculado através do quociente entre o rendimento médio anual por quarto disponível em alojamento local, apurado pelo INE relativamente ao ano anterior ao facto tributário, relativamente à contribuição referente a 2023, que será liquidada em 2024, os dados do INE a considerar serão os de 2019. E a área bruta mínima de um fogo habitacional de tipologia T1, nos termos previstos do artigo 77 do Regulamento Geral das Edificações Urbanas. Este valor corresponde a 52 metros quadrados. Agora, o coeficiente de pressão urbanística, bem, é calculado para cada zona através do quociente entre a variação positiva da renda de referência por metro quadrado na zona do estabelecimento de alojamento local entre 2015 e o ano anterior ao facto tributário, e a variação positiva da renda de referência por metro quadrado apurada nos termos da linha anterior na zona em que tal variação seja mais elevada a nível nacional. Ora, depois a lei explica um pouco mais o que é que se deve considerar por zona do estabelecimento, e nesse caso será necessário analisar naquela área que tenha pelo menos 50 contratos de arrendamento habitacional que tenham sido comunicados. Se estes 50 contratos não tiverem sido comunicados naquela freguesia, então passamos para os 50 contratos comunicados no âmbito do concelho. Ora, esta informação, de facto, só poderá ser dada pela autoridade tributária e, portanto, neste momento não é possível perceber, ou pelo menos eu não consigo perceber, o verdadeiro impacto desta contribuição. A taxa aplicável à base tributável, que expliquei agora, será de 15%. Agora apenas umas notas: a contribuição é liquidada pelo sujeito passivo através de declaração de modelo oficial, que será publicada, certamente. Esta declaração deve ser enviada anualmente até ao dia 20 do mês de junho do ano seguinte ao facto tributário e deve ser liquidada até ao dia 25 de junho do ano seguinte ao facto tributário. Também uma nota que esta contribuição não será dedutível para efeitos de determinação do lucro tributável em IRC, mesmo quando contabilizada como gasto do período de tributação. Ora, como já referi, esta contribuição irá certamente gerar uma grande litigância, será certamente posta em causa a constitucionalidade da mesma, até porque, pelo que eu percebo da base tributável, esta contribuição não irá incidir sobre um rendimento real, irá incidir por um rendimento presumido numa determinada zona e que poderá ser muito diferente de porta a porta até. Por outro lado, a questão da responsabilidade subsidiária dos proprietários dos imóveis, que, como referi, nos causa muitas dúvidas, que possam imputar dívidas tributárias de terceiro ao proprietário do imóvel apenas pelo efeito de um eventual contrato de arrendamento que existe entre ele e o titular do registro de alojamento local. E pronto, muito sumariamente, as principais alterações introduzidas pela Lei Mais Habitação ao Alojamento Local, e estamos naturalmente disponíveis para quaisquer questões que tenham. Pronto, obrigada, Sara. Acabamos muito em tempo. Aqui, de facto, a intenção do pacote Mais Habitação já sabemos qual era, portanto não há grandes surpresas. Nós tínhamos dito que achávamos muito importante haver um simulador para precisamente se poder fazer o cálculo desta contribuição extraordinária sobre o alojamento local, porque de facto isto é raiz quadrada da idade da sogra multiplicada sobre os metros quadrados de não sei o quê, portanto sem dúvida nenhuma é de dificílima aplicação, mas o objetivo é claro, não é? Aqui em toda a Europa é incentivar que migrem de facto
por dificuldades de contexto e custos económicos para outras, para a modalidade de arrendamento, exatamente. No resto, de facto, a expectativa também é de que venha a haver uma alteração do regime jurídico dos empreendimentos turísticos, não obviamente para abrigar, se não seria de facto um pouco fraudulento, esta situação de poder abrigar todos os que já são de alojamento local. As câmaras municipais estão um bocadinho em pé de guerra com esta situação, porque havia regulamentos municipais que já faziam de facto esta ponderação, terão que converter-se provavelmente em cartas municipais e fazer aí essa ponderação dos interesses. É cedo para dizer se algumas das medidas propostas para 2030 ainda estarão cá em 2030 com as alterações do governo, etc. As mais importantes são as que para já estão em vigor, e decididamente esta questão da proibição de novo alojamento local, e relativamente também às medidas do Orçamento de Estado. Como a Elsa também tinha dado nota, havia aqui, foi um sobrevoo rápido. Vamos ver se na especialidade também haverá algumas outras coisas. Respondendo só aqui à Inês Moser, a doutora Elsa também tinha dito que iriam preparar uma súmula desta apresentação para podermos disponibilizar aos nossos associados, e, portanto, tão logo ela fique disponível, será posta também a circular. E pronto, da minha parte é tudo. Temos ali o nosso presidente com a mãozinha levantada e, portanto, se nada mais houver, muito obrigada por tudo. Obrigada. Cristina, muito obrigado. E a minha mãozinha levantada era sobretudo para agradecer a apresentação, 1h30, muito bem passada, com muita informação para filtrar as questões relacionadas com o Orçamento de Estado. A Cristina já fez referência a isso e penso que foi uma coisa que nós, no fundo, nos batemos muito, foi sobre este incentivo à habitação, porque este é de facto um tema que se coloca em determinadas regiões do país, que tem que ver com a dificuldade da contratação, mas a dificuldade da contratação por incapacidade de resposta ao nível da habitação. É um tema, e se olharmos, por exemplo, para zonas do país onde a oferta de transporte público é frágil, isto assume, de facto, contornos de grande preocupação, e refiro-me nomeadamente à nossa região turística mais importante, como o Algarve. Por outro lado, já aqui foi referido, a questão do IRS, percebe-se rapidamente e de forma muito clara o apoio que é dado ao IRS jovem, no fundo respondendo a uma preocupação política de fixação dos jovens no nosso país, mas continuam-se a tratar, e eu infelizmente tenho que o referir, eu já o disse muitas vezes, é que chateia-me ver membros do partido que suporta o governo falar no aumento brutal de impostos feito pelo governo anterior e continuam-se a tratar rendimentos superiores a 81 mil euros anuais como se de multimilionários estivéssemos a tratar. E esta matéria é uma matéria que vem do passado. É verdade que esta alteração fiscal, este aumento brutal de impostos foi feito por um governo anterior, mas não exime de responsabilidades o atual governo, porque em relação a esta matéria nada fez, e já passaram 8 anos, e portanto havia no fundo que dar esse sinal, mas fica só este pequeno comentário. Relativamente à questão do leque salarial, é um tema que nós todos nos comprometemos, e o setor do turismo comprometeu-se muito quando assinou, no âmbito da concertação social, o acordo de competitividade e rendimento. Estamos, no fundo, a dar-lhe continuada expressão. Agora, esta fórmula de cálculo, esta passagem da simples média para uma mediana em que eu retiro os extremos, devo dizer que ainda vou procurar perceber o espírito legislador.
um bocadinho perceber o que esteve por trás, enfim, desta ideia. Finalmente, agradecimento também à apresentação que foi feita, quer pela Cristina, quer a professora doutora Rita, que é, no fundo, esta questão, que é um tema muito difícil e para o qual, doutora Cristina Cisa Vieira, nós temos que nos bater. Nós sabemos que a lei dos empreendimentos turísticos tem que ser revista, não especificamente para acomodar quem queira, no fundo, fazer a transferência, ou a transmissão, ou a passagem para os empreendimentos turísticos, mas, sobretudo, porque eu julgo que a dignificação das novas formas de alojamento e, sobretudo, aquilo que nós queremos mostrar e trazer e entregar aos nossos clientes, para isso, no fundo, nos convoca. E, portanto, acho que isto é duríssimo, devo dizer-vos o seguinte, 2008, a data do alojamento local, tem alguma responsabilidade no surgimento do alojamento local em Portugal, foi para tratar o alojamento paralelo, muitas coisas evoluíram desde aí. Agora, perceber esta alteração com esta magnitude tem que, obviamente, ter outras formas de cautela, porque isto é muito difícil e não é, e quer dizer, é preciso também ver o copo meio cheio, quer dizer, o alojamento local, digamos, a renovação de edifícios, que nós de alguma maneira podemos assistir, formas alternativas também de obtenção de rendimento, foram positivas, quer dizer, e não podem ser, digamos, atacadas de forma tão dramática como a doutora Sara Botelho de Almeida, eu há pouco tratei-a por Rita, porque tinha aqui uma indicação relativamente a um contacto que tenho que fazer. Peço-lhe imensa desculpa. Mas dizer-vos para terminar, porque não vos quero tomar mais tempo, foi muito interessante. Esperamos muito a vossa partilha dos slides e ficamos sempre com uma consciência muito boa cada vez que vos ouvimos, que esta parceria entre a HP e a Espanha e Associados é de facto muito boa e que esperamos poder ter condições para a manter, porque é obviamente de interesse de ambos, julgo eu. Muito obrigado. Nós é que agradecemos mais uma vez e pelas suas simpáticas palavras também. Obrigada. Obrigada. É sempre um prazer. Adeus, boa tarde, resto de boa semana. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Adeus, Obrigada. Obrigada. Adeus, obrigada.